De repente, Mercedes entra na sala e nega tudo. Para o choque de todos, ela acusa o marido de tê-la traído. As filhas tentam acalmá-la e a idosa se emociona ao reencontrar e abraçar Estrela. Estrela tenta conversar com a mãe, dizendo que entende sua dor, mas que isso tudo deve ser um mal-entendido, claro. Mercedes, no entanto, está acabada por dentro, garantindo que foi enganada e que não merecia essa traição. Em meio à dor, ela tem um ciricutico. É nesse momento que Fabian e seu pai Gonçalo chegam. O olhar de Fabian cruza novamente com o de Estrela, cheio de compaixão pela dor que ela está sentindo. Gertrudes observa Yasmin, que finalmente acorda. A garota tenta se explicar, mas a avó a interrompe, exigindo que ela pare de fazê-la sofrer. A empregada Joana observa a cena de longe. Gertrudes desabafa, lembrando do calvário que viveu ao enterrar a própria filha, e diz que não suportaria outra dor tão grande, acusando Yasmin de ser egoísta. Enquanto isso, o pequeno Iker conversa com Azul. A menina conta que via o avô como um pai, e Iker, com sua inocência infantil, diz que Ulisses certamente está no céu, assim como sua mãe, que também já partiu. Azul torce para que isso seja verdade e comenta que adorava as histórias que o avô contava. Iker então sugere que eles podem ser amigos e revela que conhece várias histórias de sereias. Ali, os dois se apresentam oficialmente. Longe dali, Porfírio tenta convencer Rosalba a fugir, mas ela reluta, dizendo que queria ficar para assistir de perto o sofrimento de Mercedes. Ele insiste que eles não podem levantar suspeitas, e ela finalmente aceita viajar. Porfírio entrega uma quantia em dinheiro a Rosalba e promete enviar o resto depois. Com um sorriso cruel, Rosalba diz que Mercedes e as filhas terão que trabalhar pra caramba para quitar as dívidas e torce para que elas acabem na rua. Em seguida, a megera entra no ônibus. O cortejo de Ulisses acontece na praia. Estrela abraça Mercedes, tentando confortá-la, enquanto os rapazes carregam o caixão. No enterro, a dor é palpável em todos os rostos. As filhas de Ulisses, seguidas por Azul, jogam flores sobre o caixão. Mercedes, ainda tonta, pega um punhado de terra e joga sobre o túmulo do marido, antes de desabar, completamente sem forças. Nesse momento, Fabian se aproxima de Estrela para oferecer apoio. Érica observa os dois de longe. Estrela desabafa com Fabian, dizendo que a dor é imensa e que ela mal dormiu depois de dirigir por tantas horas. Ele se oferece para ajudá-la no que for preciso e se retira. Érica não perde tempo e se aproxima, revelando a Estrela que é namorada de Fabian. A garçonete fica visivelmente surpresa. Tentando disfarçar, Estrela comenta que Fabian também gostava muito de Ulisses, e Érica, com um ar de superioridade, diz que ele é mesmo um grande cavalheiro e seu grande amor, deixando Estrela meio decepcionada. Perto dali, Gonçalo comenta com Fabian que as mulheres da família Contreras têm seus encantos, e Érica, atenta, escuta a conversa. O idoso diz que já percebeu o interesse do filho por Estrela, o que deixa Érica irritada. Fabian tenta disfarçar, mas Gonçalo explica que, ao perder a esposa, jamais pensou em refazer a vida, até conhecer Mercedes. Ele admite que gosta dela e só não se declarou por respeito a Ulisses, lamentando a suposta traição que ela sofreu. Notando o brilho nos olhos do filho, Gonçalo insiste e Fabian finalmente admite que Estrela chamou sua atenção e que sentiu uma vontade imensa de abraçá-la e protegê-la. Louca de ódio, Érica escuta Fabian dizer que a garçonete tem algo especial, algo que a torna única, e não consegue conter as lágrimas de raiva. Mais tarde, Estrela cuida de Azul, pedindo que a filha não ligue para os comentários maldosos sobre o avô. Azul conta para a mãe que Iker a consolou e que ele é o filho do namorado de Brisa. Juntas, as duas rezam pelo descanso eterno de Ulisses, e a pequena também ora por seu pai desconhecido. Estrela beija a cabeça da filhota. Em um restaurante, Sérgio janta com Beatriz, que reclama de estar esgotada. Lembrando-se da ordem do pai, Sérgio surpreende Beatriz com um pedido de casamento. Ela fica confusa porque ele nunca acreditou nisso de matrimônio, mas Sérgio, calculista que só ele, diz que a vida é curta e que ela seria a mãe perfeita para seus filhos. Beatriz aceita o pedido e ele coloca a aliança em seu dedo. Ao amanhecer,
Mercedes promete que vai levar a família adiante, mas Brisa desabafa dizendo que não sabe como vai viver sem o pai. Perla pede que todas sejam fortes e insinua que talvez Ulisses não se importasse tanto assim com elas. Estrela discorda na mesma hora. Mercedes então levanta a possibilidade do marido ter outra família, o que assusta a pequena Azul. A matriarca diz que não pode esconder a verdade e que Ulisses e sua morte deve servir para que elas se unam. Azul abraça a avó e Estrela, emocionada, diz que elas precisam encontrar força interior. Todas se unem em um abraço. Pouco depois, Porfírio procura Fabian e, fingindo surpresa, mostra um documento afirmando que entregou 1 milhão de pesos a Ulisses por causa do empréstimo. Fabian imediatamente diz que não reconhece sua assinatura. Com o maior cinismo, Porfírio insinua que Ulisses falsificou o documento para roubar o dinheiro do sindicato. Fabian fica em dúvida, mas garante que não assinou nada mesmo. Porfírio então revela que Ulisses deixou a casa e as embarcações como garantia e que agora pretende despejar a família Contreras. Fabian não permite, dizendo que, como presidente do sindicato, vai resolver o assunto à sua maneira. Na casa de Gertrudes, Joana anuncia que Yasmin tem uma visita. É seu namorado, Xavier. Ela conta a ele que se drogou e que o pai ligou, fazendo-a sofrer. Yasmin garante que não tentou se desviver, apenas perdeu os sentidos. Xavier a aconselha a não abusar dos comprimidos, temendo que ela seja internada, mas ela pede mais umzinho. Para distraí-la, ele decide levá-la para sair. Érica procura Gonçalo, pedindo outra oportunidade com Fabian, mas ele deixa claro que não vai interferir na vida do filho. Nesse momento, Fabian chega e conta para o pai que Ulisses aparentemente roubou 1 milhão do sindicato e falsificou sua assinatura. Érica aproveita a deixa e, dizendo ser a melhor amiga de Estrela, se oferece para explicar toda a situação para a família enlutada. Fabian e Gonçalo aprovam a ideia e ela, vitoriosa, diz que faria qualquer coisa por ele. Na casa das Contreiras, Mercedes recolhe os pertences de Ulisses, decidida a jogar tudo fora. Brisa tenta impedi-la, querendo guardar um troféu do pai, mas Perla apoia a mãe, dizendo que Ulisses acabou com a família. Estrela pede calma, mas Mercedes, aos prantos, diz que jogou 35 anos de sua vida no lixo e que foi cega por muito tempo. Nesse exato momento, Érica bate à porta e, sem rodeios, revela que Ulisses está sendo acusado de roubo. O choque é tão grande que Mercedes derruba a caixa que segurava, quase desmaiando. Enquanto isso, Sérgio conversa com um cúmplice, explicando o plano para tomar o controle da empresa. Sem perceber que Beatriz está ouvindo tudo, ele diz que precisa engravidá-la logo e que tem outras opções caso ela não o satisfaça. Quando ele se vira, dá de cara com a noiva, que ouviu cada palavra. De volta à casa das Contreiras, o caos está instalado. Brisa e Estrela defendem o pai, dizendo que ele nunca roubaria nada. Érica, fingindo estar ao lado delas, mente ao dizer que Fabian está furioso, que Ulisses falsificou a assinatura dele e que ele está disposto a tudo para deixá-las na rua, sem casa, sem barco, sem eira nem beira. Indignada, Estrela exige encontrar Fabian imediatamente. Na casa de Gertrudes, a matriarca percebe que Yasmin saiu e ordena que Joana a encontre. A empregada, arriscando o emprego, liga para Fabian e conta que Yasmin não está nada bem, que atentou contra a própria vida e fugiu. Fabian decide viajar para a capital no mesmo instante. Ao sair de casa, ele é interceptado por Estrela, que, cega de raiva, dá um tapa em sua cara, acusando-o de difamar seu pai. Escondida, Érica assiste a tudo, se deliciando com a cena. Enquanto isso, Mercedes continua em choque, dizendo que dormiu com um ladrão por todos esses anos. Perla aproveita para alfinetar, dizendo que todos os homens são iguais, e relembra que o homem que engravidou Estrela também a abandonou, sem saber que a pequena Azul estava escutando tudo. Fabian pede para Estrela se acalmar, explicando que existem documentos que comprovam o roubo. Ele tenta sair, dizendo que tem uma emergência de família, mas Estrela insiste que o pai era honesto. Ele sugere que ela procure Porfírio para esclarecer os fatos, e antes de partir, diz que acredita que o dinheiro roubado está na casa delas.
Em um carro, Yasmin e Xavier passeiam, com ela sentindo o vento no rosto. Érica alcança Fabian e o acompanha na viagem. No caminho, ela aproveita para envenená-lo contra Estrela, dizendo que a amiga está descontrolada e que a família Contreras pode ser cúmplice desse roubo aí. Em casa, Azul, curiosa, pergunta para Perla o que seu pai fez com Estrela. A tia convida a sobrinha para tomar um sorvete e as duas saem. Sozinha, Mercedes mergulha na tristeza. Em outro lugar, Sérgio e Beatriz discutem feio. Ela o chama de infeliz e filhinho de papai. Ele admite que só quer o império da família, pois se sente menosprezado pelo pai. Beatriz percebe que ele não a ama e Sérgio arranca a aliança do dedo dela, dizendo que pode achar outra golpista qualquer. No entanto, Beatriz recupera o anel e, surpreendentemente, decide continuar com o noivado. Os dois se beijam. Porfírio conta o dinheiro roubado quando recebe uma ligação de Rosalba, que exige o restante da grana. Ele manda ela ser paciente. Nesse momento, Estrela bate à sua porta, determinada a limpar o nome do pai. No carro, Érica continua sua manipulação, dizendo a Fabian que Ulisses já tinha outras dívidas e que Estrela nem pareceu surpresa com a notícia do roubo. Porfírio mostra a Estrela o documento com a assinatura de Ulisses. Ela reconhece a letra do pai e não entende por que ele faria um empréstimo sem comentar nada. Porfírio mente, dizendo que a família precisa devolver todo o dinheiro ou vai perder a casa e os barcos como garantia. Ele pinta Fabian como um homem sem piedade, mas se oferece para convencê-lo a dar um prazo de 3 meses para elas quitarem a dívida. As irmãs, desesperadas, procuram o dinheiro pela casa, debaixo do colchão, revirando tudo, mas não encontram absolutamente nada. Perla sugere que a suposta amante de Ulisses pode ter levado todo o dinheiro. Na capital, Yasmin diz a Xavier que quer fugir, mas ele se recusa, dizendo que precisa agradar aos pais. Ela o ofende e ele a beija. Nesse exato instante, Fabian flagra os dois. Em casa, Mercedes conta uma história para Azul e Estrela sobre a casa onde vivem, um lugar que ela e Ulisses compraram com muito esforço e que representa a vida inteira dela. Ela diz que morreria se tivesse que deixar a propriedade. Fabian tenta abraçar Yasmin, mas ela o rejeita e o culpa pela morte da mãe. Ao ver Érica no carro, ela insinua que o pai já está com uma nova namorada. Fabian tenta levá-la à força, mas Xavier o impede. Fabian manda o fedelho embora. A discussão entre pai e filha se acalora e Érica sugere que ele a leve para o povoado já. Na praia, Brisa desabafa com Gabriel, dizendo que teme pelo seu futuro e que não sabe fazer nada além de ser a filha favorita. Ele a consola, dizendo que ela não perderá a casa e que não está sozinha. Em um quarto de hotel, Beatriz se entrega a Sérgio, dizendo que está disposta a tudo para ser sua esposa. Ele a agarra, dizendo que um filho vai garantir o futuro dos dois. Sabendo que está em seu período fértil, ela se entrega a ele e os dois fazem amor loucamente.